Eu nunca imaginei que uma cidade tão pequena pudesse guardar segredos tão grandes. Sempre ouvi dizer que lugares assim são tranquilos, onde todo mundo se conhece e nada realmente acontece. Foi exatamente por isso que aceitei o convite para passar um tempo ali. Eu precisava me afastar do barulho da cidade grande, da rotina pesada e da sensação constante de estar atrasado para alguma coisa. A cidade ficava no interior, cercada por estradas de terra, mato fechado e poucas casas espalhadas. Quando cheguei, a primeira impressão foi de paz. Ruas quase vazias, um mercadinho simples, uma igreja antiga no centro e moradores que observavam tudo em silêncio, como se cada passo meu fosse notado. No começo, nada parecia fora do normal. As pessoas eram educadas, mas reservadas. Respondem, mas não puxam conversa. Olham rápido demais e desviam o olhar com a mesma rapidez. Achei que fosse só desconfiança de gente da cidade pequena com alguém de fora. Nos primeiros dias, aproveitei o silêncio. Dormi melhor do que há anos e comecei a sentir que aquele lugar realmente poderia ser um refúgio. Mas à medida que as noites passaram, algo começou a mudar. Não era nada visível, era uma sensação. Um peso estranho no ar, principalmente depois que o sol se punha. A cidade parecia diferente à noite. As poucas luzes acesas não conseguiam afastar a escuridão e o silêncio era tão profundo que chegava a incomodar. Não havia carros, quase não se ouviam vozes. Apenas o vento passando pelas árvores e, de vez em quando, algum som distante difícil de identificar. Na primeira noite, ouvi algo que parecia passos lentos, arrastados, mas quando olhei pela janela, não havia ninguém. Tentei me convencer de que era apenas algum animal ou fruto da minha imaginação cansada. Na noite seguinte, os sons voltaram, dessa vez mais próximos. Não eram passos normais, era como se algo estivesse se movendo com dificuldade, raspando no chão. Fiquei imóvel na cama, ouvindo, esperando que parasse, e parou de forma brusca. O silêncio que veio depois foi ainda pior, como se a cidade inteira tivesse prendido a respiração. Dormi mal, acordei várias vezes com a sensação de que estava sendo observado. Durante o dia, tentei agir normalmente. Fui ao mercadinho comprar algumas coisas e percebi que os moradores cochichavam quando eu entrava. Uma senhora mais velha me encarou por alguns segundos a mais do que o normal. Quando cruzei o olhar com ela, desviou rapidamente e fez o sinal da cruz. Aquilo me incomodou. Resolvi puxar conversa, perguntar sobre a cidade, mas as respostas eram sempre curtas, vagas, como se todos evitassem certos assuntos. Quando mencionei as noites silenciosas demais, um homem apenas murmurou que ali era melhor não andar depois de certo horário. Na terceira noite, algo diferente aconteceu. Eu estava sentado na sala, lendo, quando ouvi batidas leves na porta. Não eram batidas firmes, pareciam dedos tocando a madeira com cuidado. Meu coração acelerou. Olhei pela janela, mas não vi ninguém. As batidas continuaram, lentas, insistentes. Fiquei parado por alguns segundos, tentando criar coragem para perguntar quem era. Mas algo dentro de mim dizia para não responder. Então ouvi uma voz baixa, quase um sussurro, chamando meu nome. Eu congelei. Aquela voz soava familiar, mas ao mesmo tempo errada, vazia, como se não tivesse emoção alguma. As batidas cessaram de repente. Passei o resto da noite acordado, sentado no sofá, com todas as luzes acesas. No dia seguinte, fui direto falar com o dono da casa onde eu estava hospedado, um parente distante que morava em outra cidade. Contei por alto o que tinha ouvido, esperando que ele risse ou dissesse que eu estava exagerando. Mas ele ficou sério. Disse apenas que aquela cidade tinha histórias antigas e que o melhor era não mexer com isso. Quando insisti, ele desconversou e mudou de assunto. Conforme os dias passaram, comecei a notar pequenos detalhes estranhos. Objetos mudavam de lugar sozinhos.
Portas que eu tinha certeza de ter trancado apareciam abertas pela manhã. Em algumas noites, acordava com a sensação de que alguém estava parado ao lado da cama, me observando. Quando acendia a luz, não havia nada. Mas o medo ficava. Sempre ficava. Decidi investigar por conta própria. Passei horas conversando com moradores mais antigos, até que um deles, depois de muita insistência, resolveu falar. Ele disse que aquela cidade tinha sido construída sobre terras antigas, onde, muito antes, haviam acontecido coisas que ninguém gostava de lembrar. Falou de desaparecimentos, de famílias que simplesmente foram embora no meio da noite, de casas abandonadas sem explicação. Disse também que existiam lugares que não deveriam ser visitados depois do anoitecer. Quando perguntei quais, ele apenas respondeu que eu saberia reconhecer. Naquela mesma noite, ouvi novamente os passos, dessa vez dentro da casa. Lentamente, caminhando pelo corredor, meu corpo inteiro travou. O som parou bem em frente ao quarto. Senti um frio intenso, como se o ar tivesse sido drenado do ambiente. Algo tocou a maçaneta, girando devagar. Não tive coragem de me mexer. Foi então que ouvi a respiração, pesada, irregular, do outro lado da porta. Segurei a respiração, sentindo lágrimas escorrerem sem perceber. Depois de alguns segundos que pareceram horas, tudo cessou. Nenhum som, nenhum movimento. Passei a noite inteira acordado. Ao amanhecer, fiz as malas decidido a ir embora. Antes de sair, resolvi dar uma última volta pela cidade. Queria entender o que estava acontecendo. Ao passar por uma casa abandonada no fim da rua, senti aquele mesmo peso no ar. Algo me dizia para não chegar perto, mas a curiosidade foi mais forte. A casa estava em ruínas, mas a porta estava entreaberta. Lá dentro, o cheiro era de mofo e algo mais, algo podre. No chão, marcas estranhas pareciam formar símbolos. Quando ouvi um som atrás de mim, virei rapidamente, mas não havia ninguém. Ainda assim, tive a certeza de que não estava sozinho. Saí correndo sem olhar para trás, fui embora da cidade naquele mesmo dia. Achei que tudo ficaria para trás, que aquele terror estava ligado apenas àquele lugar. Eu estava errado. Mesmo longe, os pesadelos começaram. Acordava de madrugada ouvindo passos que não existiam. Às vezes, tinha a nítida sensação de que algo estava parado na porta do meu quarto, me observando em silêncio. A voz voltou a aparecer nos sonhos, sempre chamando meu nome. Hoje, não consigo mais passar por cidades pequenas sem sentir um aperto no peito. Aprendi da pior forma que alguns lugares carregam segredos antigos, coisas que o tempo não conseguiu enterrar, e que nem todo mistério deve ser desvendado. Se você já viveu ou ouviu algo estranho em uma cidade pequena, algo que ninguém consegue explicar, deixa nos comentários. Sua história pode não ser a única. Se inscreva no canal, deixe o like e lembre-se, às vezes, o silêncio do interior esconde muito mais do que parece.